Fala pessoal, aqui professor Antônio H. Reis, do canal Aprenda a Arte da Programação de Computadores. Vamos hoje avançar no nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouco sobre algoritmos. O que são algoritmos? Para que servem os algoritmos? Na realidade, os algoritmos é uma sequência de passos necessários para resolver um determinado problema. Qualquer coisa que você faça na vida, você pode resolver em algoritmos. Quando você tem um problema para resolver, você vai pensar sobre ele. Você vai colocar os passos para resolver esse problema. Se o problema for muito complexo, muito grande, o que você faz? Você particiona, você divide ele em vários pedaços e vai resolvendo pedaços. Em programação, nós fazemos isto. Para resolver um problema que eu preciso fazer através de um programa de computador, eu vou dividir, se for complexo, em partes menores. Para que a gente possa exemplificar, eu vou fazer um pequeno exemplo de um problema a ser resolvido no computador. E aí vamos encaixar as aulas anteriores nesta aula aqui. Vou colocar aqui um exemplo. FUP. Isso eu utilizo quando nas turmas presenciais eu vou ditar um enunciado de um programa e digo assim: faça um programa que... Professor, calma, tá muito rápido. Então, para evitar que a pessoa tenha que escrever todas as 3 palavras, eu abreviei em FUP. Faça um programa. Ou faça um projeto, se for o caso. Faça um programa que leia 2 números inteiros quaisquer. Calcular a soma entre eles. Apresentar o resultado. Aqui está um problema a ser resolvido em nosso computador. Fazer um programa que leia 2 números inteiros quaisquer. Provavelmente vamos ler no teclado. Calcular a soma e mostrar o resultado. Provavelmente vamos mostrar o resultado na tela. Vocês lembram quando eu falei em processamento de dados? Quais são as 3 partes do processamento de dados? Lembra? Se não lembra, você precisa ver os vídeos anteriores. Eu falei, expliquei o que era o processamento de dados. Não pule etapas. Acompanhe o processo, todos os vídeos na sequência para que você possa entender o que estamos falando. Às vezes pode parecer bobagens. Isso aqui eu sei. Mas se você não acompanhar o meu raciocínio, você talvez venha a se perder nas próximas aulas. Mas lá no processamento de dados, nós tínhamos a entrada de dados. Ele se divide em 3 partes. Entrada de dados, processamento de dados propriamente dito e a saída de dados. Então, os 3 elementos básicos do processamento de dados são estes. E eles são necessários e essenciais para que nós possamos resolver este problema. Quando eu falo em entrada de dados, você deve fazer a seguinte pergunta: o que devemos ler? Vamos colocar o ler em letra maiúscula. O que devemos ler? Quais as informações que eu tenho que passar para o programa? Geralmente nós vamos ler alguma coisa, ou esta informação vem pelo teclado, ou algo deste tipo. Então, o programa precisa ler as informações, receber essas informações. Depois, no processamento de dados, nós temos que nos perguntar: o que faremos com os dados lidos? Quais as informações ou o que eu vou fazer com estes dados que eu li? E, finalmente, no processamento de dados, o que devemos mostrar? Eis as 3 perguntas que você precisa fazer quando você está desenvolvendo um algoritmo
que é para ser resolvido nos computadores. Faça um programa que leia dois números inteiros quaisquer, calcular a soma entre eles e apresentar os resultados. Para fazer esse processamento, resolver esse problema, o que eu tenho que informar para o programa? Os dois números inteiros, eu tenho que passar os dois números inteiros. E o que eu vou fazer com os números inteiros? Nós vamos calcular a soma entre eles. E depois que eu calculei a soma, o que eu faço? Vamos mostrar os resultados. Então agora, usando uma técnica chamada português estruturado, eu vou definir este meu algoritmo. Vou escrever este algoritmo numa forma mais técnica. Então eu vou colocar assim, algoritmo, vou dar um nome para ele, somar. Nesse algoritmo nós vamos ter que definir variáveis. Lembra das variáveis? A primeira coisa, então, neste algoritmo chamado somar, é declarar as variáveis que serão usadas no sistema. Então eu vou colocar aqui, inteiro, número 1, número 2, sem acento, e soma. Serão as três variáveis que nós vamos precisar. Para ler os números, eu vou usar número 1 e número 2. Para calcular a soma, eu vou armazenar as informações na variável soma. E depois eu vou mostrar os dados. Vamos marcar o início do nosso programa. Todo programa tem um início e tem um fim. Precisa necessariamente ter um início e ter um fim. E vamos agora começar o nosso programa. Vou colocar aqui, escreva. Quando eu coloco escreva, é porque eu quero que apareça uma informação para o usuário. Digite um número. Aqui podemos colocar acentuação, porque é uma mensagem que será apresentada na tela. Escreva ou digite um número. Quando eu coloco escreva, estou dizendo que vai aparecer na tela. E agora eu vou ler. Ler o quê? Vou ler o valor que será digitado para a variável número 1. Veja, isso aqui é apenas o nosso raciocínio, o nosso pensamento dos passos necessários para resolver aquele problema. Ler dois números inteiros quaisquer, calcular a soma entre eles. Já li um número, peguei este número e vou guardar na variável número. Veja bem, isso aqui é só o raciocínio. Isso ele não vai fazer nada, o computador não entende estas palavras desta forma. É o que nós estamos pensando para que o programa faça. Precisamos ler mais alguma coisa? Sim, eu só li um número, então escreva, digite outro número. Peço para que a pessoa que for usar o programa digite outro número. Ler geralmente é ler do teclado, vou ler o número 2. Estamos aí desenvolvendo o nosso algoritmo, deixa eu subir ele aqui, para que ele apresente na tela as informações necessárias para desenvolver aquele programa lá do início. FUP que leia dois números inteiros quaisquer. Já fizemos tudo o que devíamos ler? Tem que ler mais alguma coisa? Não temos mais que ler mais nada, podemos passar para o processamento. O processamento pede para calcular a soma entre eles. Vou deixar uma linha em branco e vou calcular a soma. A variável soma vai receber. Esse aqui é o operador de atribuição. Eu estou dizendo que a variável soma vai receber o conteúdo da variável número 1 somado com o conteúdo da variável número 2. Aquelas informações que eu depositei dentro da variável número 1 e dentro da variável número 2 serão somadas, será feito este cálculo de soma e vai ser armazenado na variável soma. Feito isto, olhando novamente para os nossos partes do processamento de dados. Eu já li, já calculei a soma. Tem mais alguma coisa para calcular?
Não. Se não tem mais nada para calcular, podemos passar para a saída de dados. Então vamos ao nosso algoritmo colocar aqui a saída de dados. Escreva resultado da soma. 2 pontos, espaço. Fechei as aspas. Vou colocar o sinal de mais aqui, não é uma soma, mas esse sinal de mais significa uma concatenação, que eu vou juntar aquela mensagem com o conteúdo que está armazenado na variável soma. Ele vai escrever o que está dentro da variável soma. Aqui, veja bem, está entre aspas, isso aqui é uma mensagem que vai aparecer na tela. Aqui é a variável soma, onde ele vai mostrar o conteúdo da variável soma. Eis aí um exemplo de um algoritmo em português estruturado para resolver este problema. Faça um programa que leia 2 números inteiros quaisquer. Aqui está a leitura dos números inteiros quaisquer. Calcular a soma entre eles. Aqui nós temos o resultado desta atividade, a soma entre eles. E aí apresentar o resultado. Aqui está. Lê, calcula e mostra. 3 elementos básicos. Lê, calcula e mostra. O que devemos ler, o que faremos com os dados lidos e o que devemos mostrar. Se você for fazer qualquer exercício, tanto ele em português estruturado, quanto em uma linguagem de programação, e isso nós vamos falar no futuro, que linguagem eu posso usar para fazer os meus programas, eu tenho que ter este raciocínio. Quando lá no início eu falei para você que programação exige raciocínio, exige pensamento e exige técnicas, aqui está uma técnica de como é que nós podemos fazer isso daí. Esta aula é uma aula bastante importante que começa a mostrar as técnicas da arte da programação de computadores. Tínhamos então aqui um problema a ser resolvido. Estipulamos como nós iríamos resolver isto, e a grande maioria dos exercícios de programação vai envolver estas 3 partes do processamento de dados. Usamos uma técnica do português estruturado, e aí fizemos então aqui o nosso algoritmo que iria resolver nosso problema. Ok, aluno? Ok, aluna? O que você achou disto daí? Gostaria de saber a sua opinião. Se você teve dificuldade de entender o que foi exposto nesta aula. Estou à disposição para comentários e dúvidas. Não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike neste vídeo para que a gente possa saber se está indo bem ou se eu preciso melhorar alguma coisa nisso daí. Deixe o seu comentário, deixe as suas dúvidas que eu estarei respondendo quando for possível. Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo!